Estamos aqui começando mais um episódio do nosso Kardecast. Vamos iniciar fazendo uma prece, elevando os nossos pensamentos na espiritualidade aqui conosco, a Jesus, nosso mestre, que esses espíritos amigos conduzam essa conversa, esse bate-papo, para que esse conhecimento, que essa sabedoria chegue à casa das pessoas, chegue ao coração de todos aqueles que necessitam. Que assim seja. Então, seja muito bem-vindo, Henrique. Estamos aqui hoje com Henrique Marques, farmacêutico homeopata. Então, Henrique, comece se apresentando, dizendo para a gente como que você chegou até a doutrina e, como homeopata, como você chegou até a homeopatia. Perfeito. Muito obrigado, né, pelo convite, né, para participar desse extraordinário podcast. É uma alegria sempre poder divulgar, né, a doutrina espírita e também a homeopatia. Eu me chamo, né, Henrique Marques Henrique, sou mineiro, né, de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte, de uma família de 6 filhos, né? Eu sou o segundo, então são 3 homens e 3 mulheres. E uma família tradicionalmente espírita, então eu nasci em um lar espírita. Participei de evangelizações, participei de toda essa parte. Desde pequeno eu aprendi muito com meu pai o amor pelas obras espíritas. E com minha mãe, juntamente com os meus avós, a participar aí das obras, das tarefas caritativas, né? Não só em Belo Horizonte, mas também em Pedro Leopoldo, distribuição de cestas, visitar, por exemplo, leprosários. Íamos muito, por exemplo, para Barbacena, para hospitais ali de irmãos que ficavam retidos ali com problemas mentais, né, nesse sentido. Então, eu cresci, né, no movimento espírita, participei da União Espírita Mineira, de várias casas espíritas. E desde pequeno eu conheci a homeopatia, vou responder a pergunta no que é a homeopatia, mas é importante trazer esse breve histórico. Eu conheci a homeopatia através da dor, né? Então, desde a minha infância, eu era muito doente. Muitas enfermidades que a medicina, vamos dizer, alopática não tinha soluções, né? Então, a gente morava no interior devido à profissão do meu pai e ele entrava em contato com um farmacêutico de Belo Horizonte e esse farmacêutico enviava as homeopatias. Então, tive hepatite, várias enfermidades que foram, não podemos dizer curadas, mas aliviadas, resolvidas, né, com o tratamento homeopático. E aí, desde então, depois eu comecei a me interessar pela homeopatia no curso de farmácia, logo nos primeiros períodos ali, participando de congressos, de estudos e unindo, né, essa proposta de a homeopatia com a espiritualidade, com a doutrina espírita. Então, na minha visão, ou seja, hoje nós temos muitos homeopatas, né, médicos ou não médicos, temos uma gama de homeopatas aí no nosso país e no mundo, e a homeopatia está em franca expansão, né, nesse sentido. Mas o que é verdadeiramente a homeopatia? A homeopatia, na visão, respondendo de forma clássica, né, a homeopatia ela é uma ciência espiritual. E hoje, em nosso Brasil, ela é uma especialidade médica, uma especialidade veterinária, também odontológica, farmacêutica. E temos também a homeopatia categorizada ali no Código Brasileiro de Ocupações, os homeopatas também não médicos. Então, é uma terapêutica também que pode ser exercida legalmente no Brasil por aqueles que não são da área da saúde. Tá? Então, basicamente, a homeopatia é na minha visão, uma ciência espiritual que aborda o ser humano na sua terapêutica, né? Não só através de sintomas, que é a diferença clássica para a gente entender aqui. Qual a diferença entre homeopatia e alopatia? Na alopatia, nós tratamos sintomas. Estou com uma dor de cabeça, eu vou usar um analgésico. Estou, por exemplo, com uma inflamação, vou usar um anti-inflamatório. Eu estou, por exemplo, com uma infecção, vou usar um antibiótico. Na homeopatia, não. Eu não trato sintomas, eu trato a pessoa. O porquê que eu estou com essa inflamação. De onde vem essa inflamação? Às vezes uma pessoa com
5 pessoas com a mesma inflamação, cada um vai usar um medicamento diferente. É um processo muito de individualização. Então, por exemplo, tanto comentei sobre dores, comentei sobre inflamação. Então, a homeopatia é muito isso. Ela é um tratamento, uma terapêutica muito peculiar e muito pessoal. Vai tratar o indivíduo e não a doença. Então, a visão alopática trata-se sintomas e nós vamos aí aliviar a sua doença, a sua enfermidade. Na homeopatia, não. Trata a pessoa. Vamos dizer, trata a alma da pessoa, o seu interior. Então, na minha visão, homeopatia é isso. E nessa introdução, né, do que é a homeopatia, traz pra gente quem foi Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann, vamos dizer que é o pai da homeopatia, né? Então, como nós temos, assim, foi aquele que, de alguma forma, sistematizou uma lei que é uma lei da natureza, a lei dos semelhantes. Então, Hahnemann, ele desde, como a gente sabe, né, na própria doutrina espírita, que os seres, né, que reencarnam no planeta sempre todos nós temos o nosso planejamento. E Hahnemann, para quem estuda, por exemplo, já leu a Revista Espírita de Allan Kardec e também, principalmente, obras póstumas, que tem essas informações, Kardec ele foi assessorado, foi auxiliado, foi, por exemplo, acompanhado no mundo espiritual, Kardec encarnado, né, na codificação, por Hahnemann. Então, Hahnemann orientava, ele como um médico espiritual, orientava Allan Kardec a questão, o que alimentar, o que ele precisava fazer, dava algumas orientações nesse sentido. Então, podemos dizer que Hahnemann, isso já dizendo após a sua desencarnação, né? Ele participou também do processo da codificação da doutrina. Uhum. E às vezes muitos não sabem disso. Então, mas antes, Hahnemann encarnado, ele foi um missionário, né, para inaugurar aí uma verdadeira medicina. Não a medicina voltada, por exemplo, a tratar sintomas. Uma medicina que segue as leis da natureza e trata o indivíduo no seu processo, assim, por que ele está adoecendo nesse sentido. Mas Hahnemann, então, ele, desde pequeno, vamos dizer assim, ele nasceu na Saxônia, antiga Alemanha, no leste europeu, e ele, desde pequeno, desde jovem, muito intelectualizado. Falava vários idiomas, muito estudioso, e ele não tinha muitas habilidades à época com artes marciais, com esgrima, com outras questões. Então, os seus amigos eram os livros. E aí ele começou a traduzir obras, né? Estudou medicina, mas em dado momento ele resolveu abandonar a medicina. Por entender que os métodos utilizados à época eram muito invasivos e muito, vamos dizer assim, que não resolviam, né? Eram, por exemplo, se você estava com alguma enfermidade, você tinha que cortar os seus pulsos, seus braços e é como se seu sangue estivesse impuro. Uhum. E tinha os metais pesados, as sangrias, né? As sangrias da época. Então, assim, e tinha aquela visão assim, você está com espírito imundo aí, ou você está sujo, então precisa limpar. Então a pessoa ou melhorava ou morria. E aí Hahnemann, estudando aqui, falando, pelo amor de Deus, parou. Ele abandonou a medicina, acompanhando ali um determinado amigo dele próximo, o amigo faleceu. Então ele ficou meio que desgostoso ali com a medicina. E foi sobreviver de quê? Tradução de livros. E aí, em dado momento, ele traduz uma obra de Hipócrates, o pai da medicina, e ele começa ali ter acesso à lei dos semelhantes, que Hipócrates, ele traz já nos seus ensinamentos 2 leis de cura, a lei dos contrários e a lei dos semelhantes. Então, a lei, por exemplo, dos semelhantes é uma lei da natureza, mas Hipócrates já usava essa lei. Uhum. Então não foi Hahnemann que inventou, por isso que a gente diz que Hahnemann sistematizou. Hipócrates ele já usava. Por exemplo, o que significa isso? De forma muito rápida, depois a gente vai aprofundar isso mais à frente. Se um paciente de Hipócrates estava com vômito, ele dava, por exemplo, uma planta específica para a pessoa vomitar mais. Então não era para cortar ou parar o vômito, era semelhante, cura semelhante. Aquilo que me adoece é o que vai me curar. O mesmo princípio, por exemplo, da vacina. Então, a gente usa o vírus ou a bactéria, ou de repente o elemento ali
uma parte, uma secreção em forma de vacina para estimular o sistema imunológico a produzir células de defesa. Na homeopatia não é vacina, mas é como se fosse. É mais ou menos dessa forma. Então, assim, aí nós temos a lei dos semelhantes. E ele também usava a lei dos contrários. Da mesma forma. Então, como eu comentei anteriormente, estou com uma dor, eu vou usar um produto, algo para impedir aquela dor. Então, ele atendia os seus pacientes, isso Hipócrates. E dependendo da situação, ele usava uma lei ou outra. Então, o Hahnemann, observando aquilo, fala, peraí, traduzindo a obra, né? Existe essa lei dos semelhantes, então eu vou sistematizar. Ele pegou ali a casca da quina, Cinchona officinalis, e começou a usar o pó dessa casca, que é uma planta que era usada, que até hoje é usada para tratar malária, tudo mais. Ele normal, que eu, né, não estava sentindo nada, pegou a casca, o pó da casca dessa planta e usou nele mesmo em dose alta, em alta dosagem. Ele começou a ter sintomas da malária. Começou a ter febre, começou a ter tremedeira, calafrios, os sintomas parecidos com a da malária. Aí ele falou, mas espera aí, mas que coisa impressionante. Eu não estou com malária, só de usar essa planta, o pó dessa planta, eu estou começando a ter sintomas. Então ele começou a usar substâncias e começou a catalogar, e daí surgiu a homeopatia. Começou a experimentar as matérias médicas, então testar várias substâncias nesse sentido. Então você vê que a homeopatia, ela, na verdade, não experimenta substâncias em animais, no indivíduo, não mata ninguém para fazer experimento. Você vai pegar uma substância e vai perceber o que ela causa no seu corpo. Basicamente isso. Então, foi isso que Hahnemann elaborou. Então, Hahnemann, podemos dizer que ele é um grande missionário, né? Ele veio trazer uma proposta de tratamento através da medicina, da saúde, muito inovador para a época. Tanto que ele teve que, devido a muitas perseguições, teve que sair ali da Alemanha, da Europa, foi para Paris, e aí em dado momento também perseguindo, aí muitos falaram, olha, peraí, isso aí que você está divulgando aí, isso é tudo uma mentira. E aí ele falou, olha, se você me comprovar, né, os coordenadores à época lá, os políticos, olha, se isso for uma mentira, por si só isso vai morrer. Agora, se for uma verdade, isso vai crescer, vai desenvolver. Então, foi o que aconteceu. Então, esse é Hahnemann, na minha visão, né? Uma grande alma, um grande espírito que esteve entre nós, abrindo, vamos dizer assim, no campo da história, essa possibilidade da gente tratar a alma, tratar a nossa intimidade, não olhar só no campo superficial. Então, resumidamente, assim, a gente poderia ficar aqui falando de Hahnemann um tempo todo, mas assim, é uma alma grandiosa que nos trouxe como grandes outros, né? Como Chico, Então, na área da medicina, para mim, é uma referência. Né? Então, ele veio inaugurar essa nova era, né? De, vamos dizer assim, a medicina do espírito, né? Que é, na minha visão, a homeopatia. E assim, você trouxe pra gente a lei do semelhante, que é um dos princípios da homeopatia, mas ela tem outros princípios centrais, né? Que é do medicamento único e a de doses infinitesimais, né? Então, explica melhor pra gente esses outros princípios, pra gente basear, assim, pra conseguir entender melhor a homeopatia. Tá. A homeopatia, então, vamos dizer assim, na medicina alopática não tem princípios, tá? Na homeopatia nós temos princípios muito bem definidos. O que são esses princípios? É como se fossem alicerces muito bem estabelecidos. Então, por exemplo, para você agir ou ser um profissional da homeopatia, você tem que compreender isso, ou um estudante, ou se você for usar a homeopatia, no meu entendimento, existem esses princípios, que é a lei dos semelhantes, tem um medicamento único, tem as doses infinitesimais. E o que significa isso? Primeiro, vamos falar das doses infinitesimais. Falamos um pouquinho da lei dos semelhantes. Doses infinitesimais é que o medicamento ele é produzido de acordo com a sua forma de preparo, através da diluição e agitação vigorosa. Tá? Então, é como se fosse assim. Você pega ali uma tintura, vamos falar uma tintura que é conhecida de todos, depois uma tintura de camomila. Você tem a camomila, você coloca ali na água e no álcool, prepara-se uma tintura. Pega essa tintura e coloca uma parte dela num vidro, num frasco, né?
uma parte numa solução hidroalcoólica, água e álcool. Então, aí você tem as escalas e tem um método hahnemanniano. O que é a escala? É a proporção de diluição do ativo e no veículo inerte. É como se fosse assim, o que é o ativo? Nós vamos pensar num suco de limão, né? O ativo é o limão. O insumo inerte, esse é o insumo ativo. O insumo inerte é a água, o açúcar, é o que vai diluir ali aquele limão, o sumo do limão, né? Então, basicamente isso. Então, todo o princípio, tudo que a gente conhece de medicamentos é isso. Tem uma parte que é ativa e tem a parte inerte. Comprimidos são assim. Você pega um comprimido até de alopatia, não é todo ele ativo, não. Tem uma parte que é ativa e você tem a parte inerte. Para complementar, para ter... Existem comprimidos que é só um pinguinho. Como é que você vai tomar isso? É para dar o volume, para você conseguir até deglutir, pegar na sua mão. Você precisa do insumo inerte também. Então, você tem ali, vamos colocar uma parte da tintura de camomila diluída numa solução hidroalcoólica. E aí, é só isso, Henrique? Não. Aí nós precisamos, vamos pôr aqui, para fazer um 1CH, que é a proporção de 1 para 100. Aí você precisa fazer o quê? 100 agitações vigorosas. 100 agitações vigorosas. Hoje, né, como eu trabalho na farmácia Ipiranga, nós temos o chamado os braços mecânicos, um aparelho que ele faz essa agitação vigorosa. Mas o que é isso? É as moléculas de água, juntamente com as moléculas ali do ativo vamos colocar assim, da tintura de camomila, vão se chocando, liberando a energia adormecida entre as moléculas. Que para quem quiser, por exemplo, compreender um pouco sobre isso, precisa estudar ou ler, aprofundar um pouco na mecânica quântica, na física quântica. Tem aquele DVD que a gente encontra aí no YouTube e tudo mais, é o Quem Somos Nós, não sei se vocês já assistiram, né? Tem o 1 e tem o 2. Então, às vezes assiste, dá uma pausa, assiste de novo, que ele vai explicar um pouco sobre isso. Quer dizer, dentro de uma molécula, átomo, os elétrons, o tanto de energia que tem adormecida ali. E aí a gente vai começando a entender um pouco de homeopatia. Quando você vai despertando essa energia, é algo que a gente não consegue mensurar. Por isso que na homeopatia, quanto mais diluído e quanto mais dinamizado, mais potente é o medicamento. E aí que está o calcanhar de Aquiles da homeopatia, um dos grandes, né? Existem outros, mas esse é o principal, que a medicina, ciência, química, medicina alopática diz, olha, mas a homeopatia é água pura, né? É aguinha, né? Não serve para nada. Por quê? Na visão deles, quando passa-se o número de Avogadro, que é um número que tem na química, que você tem ali, que você consegue mensurar o número de moléculas, você ultrapassou esse número, não tem mais nada, mas tem. Aí você tem energia. E é o que a doutrina nos ensina, o próprio Einstein já nos orienta sobre as teorias da relatividade, que a energia é massa, ou seja, a matéria é energia condensada. E aí a gente vai percebendo nesse processo, então, por exemplo, no caso das doses infinitesimais, nós falamos do 1CH. Então você vai fazer o 2CH, você pega essa dinamização de 100, põe uma gota em outro vidro com água e álcool. Dinamiza 100 vezes. 2CH, depois 3, 4. Aí você chega nos 30CH, 200CH, 1000. Uhum. E aí que está a grande dificuldade da ciência tradicional, digamos, a ciência experimental, de comprovar, por exemplo, o funcionamento da homeopatia, né? Onde eles pegam para chamar, por exemplo, a homeopatia de pseudociência e tudo mais. É nesse ponto da diluição. Principalmente nesse ponto, porque... E, através desse ponto, eles começam a dizer assim, a homeopatia não tem mecanismo de ação. Não se sabe qual é o mecanismo de ação do medicamento homeopático. Só que, se você pegar todos os medicamentos alopáticos que nós tomamos aí há longos anos, a maioria deles não se sabe também o mecanismo certinho de ação. Não tem isso relatado. Então é uma incoerência gigantesca, né? Porque, por que se fala da homeopatia? Porque ela incomoda. E ela é a verdade, é uma lei da natureza. A homeopatia, eu digo assim, não é uma invenção do homem, é uma lei da natureza. Hahnemann esteve aqui como um missionário
a serviço de Jesus e de Deus para nos revelar uma lei que é da natureza, não é invenção humana. Se a gente pegar a lei da natureza, a lei dos semelhantes, todo o funcionamento homeopático, faz todo sentido. E por isso que muitas pessoas, a maioria, todos que se tratam com homeopatia, às vezes chegam para as consultas, atendimento e falam, peraí, eu tentei de tudo e nada deu certo. Agora me falaram de uma tal homeopatia, comecei a tratar e melhorou. Por que melhorou? Porque eu comecei a olhar a origem da enfermidade, mudanças internas, e usando a homeopatia a pessoa melhora. Não é mágica. Mas esse sim é um ponto delicado assim, da homeopatia e que muitos homeopatas ficam meio baratinados. Eu, assim, quando comecei lá atrás, há mais de 20 anos, eu também ficava meio, como dizer, fora de si, que a gente chama, né? Meio perturbado com essas questões, que eu queria, às vezes, a pessoa falar, a homeopatia não tem comprovação. A homeopatia é só aguinha, a homeopatia é isso. E até mesmo no caso da própria doutrina, né? Quando você está ali meio adolescente, você quer confrontar com as pessoas, né? Não, mas você está errado, você tem sim, tem estudo, não sei o quê. Hoje, e aí tinha canal no YouTube falando sobre isso, as pessoas entravam criticando, adoeci sobre isso, que eu queria responder todo mundo, mudar a cabeça das pessoas. Aí eu aprendi com o tempo, o tempo vai passando, você vai entender, eu falei assim, peraí. Certa feita, até com um aprendizado do Chico, né? Uma vez chegava pro Chico Xavier e falou assim, Chico, eu não acredito em reencarnação, isso é tudo uma mentira, uma baboseira, isso tá tudo conversa fiada. Ele falou, é isso mesmo, irmão, é isso mesmo. Passou o tempo, essa mesma pessoa, depois de muitos anos, chegou pro próprio Chico e falou, Chico, eu mudei de ideia. Estudei, fiquei sabendo e percebi que a reencarnação ela existe. Aí o que o Chico respondeu? Eu falei, isso mesmo, irmão, isso mesmo. Eu falei, gente, é verdade, a gente não tem que respeitar o ponto de vista de cada um, não confrontar, não querer mudar ninguém. Porque a gente trabalha com uma parábola do semeador, a gente trabalha com sementes, né? Aí eu aprendi isso, falei, a gente precisa semear. Semeia, semeia, semeia. Tem gente que vai gostar, tem gente que vai odiar, tem gente que vai confrontar, tem gente que vai falar da mesma falinha. Isso não tem comprovação, vai falar o que viu ali no Fantástico, viu na mídia, viu na televisão, na revista. Aí você olha aquele mesmo formato de frase e fala, esse aí não pensa. Que vamos orar por ele, né? É um irmão que está pensando como uma maioria. Mas eu não quero confrontar ele, não quero mudar a cabeça dele. Aí eu fui acalmando, mas eu adoeci, viu, por um tempo, querendo mudar as pessoas e dizendo a área da homeopatia, né? Eu falei, meu Deus, não tem condição. E aí exatamente isso. E você vê que muitos colegas hoje ainda homeopatas sofrem com isso. Porque, homeopatia, isso aqui. Eu falei, calma. Você quer tratar com homeopatia? Não, então tudo bem. Siga o seu caminho. Uhum. Aqui, o ser humano, nós ainda temos muita dificuldade de entender aquilo que não vemos, né? Porque como somos matéria, a gente deseja que a matéria explique, né? Então, a ciência tradicional experimental é você provar de forma matemática e através da matéria que aquilo é verdade, que aquilo realmente acontece, qual que é o funcionamento no organismo e tudo mais. Mas, assim, a gente sabe, né? E a gente aprende dentro da doutrina que existe uma infinidade de coisas que nós não sabemos. Nós não sabemos. A gente não tem nem faculdade ainda mental para conseguir entender tudo que existe, né? Então, assim, pobres somos nós que achamos que sabemos de tudo, né? E afirmamos que algo não existe porque ainda não compreendemos, né? Então, acho que a ideia é mais ou menos essa, né? E você falou muito da energia, né? Então, a homeopatia fala bastante sobre a energia, né? A energia contida dentro dos elementos da natureza, dentro de nós, né? A energia vital. Então, esse é um ponto de ligação entre a homeopatia e o espiritismo? Você enxerga como um ponto de ligação essa questão da energia vital, né? Transferir essa energia vital da natureza ao corpo e ao espírito? Sim, sim. Tanto que, voltando um pouquinho lá atrás, como eu tenho essa visão, assim, essa postura meio de... Sou professor também, né? Então, assim, eu não respondi toda a sua pergunta anteriormente. Então,
Nós falamos um pouquinho daí das doses infinitesimais, falamos da lei dos semelhantes um pouco, mas o medicamento único, o que seria o medicamento único? O medicamento único é que Hahnemann propõe assim, não é que eu tenho que tomar um medicamento só, mas é um medicamento de cada vez. Eu posso tomar uma homeopatia de manhã e uma à noite. Mas por que ele propôs isso? Para que eu possa sentir, perceber, analisar aquela substância de forma isolada. E hoje, assim, nós temos as homeopatias, e eu também não sou contra, também não sou... prescrevo, indico, são as homeopatias industrializadas, que são os complexos, né? Tem lá duas, a Arnica, Rustox, Ruta, não sei o que, várias homeopatias dentro da mesma forma farmacêutica, seja gota, seja glóbulos. Henrique, tem erro nisso? Não. Mas se fizer efeito melhorar, o que melhorou ali? Entendeu? A visão de Hahnemann é essa. Então, peraí, eu vou verificar o que o seu organismo está me dizendo aqui de sinais físicos, mentais e emocionais, e qual homeopatia você precisa, que a gente chama de cobrir a totalidade sintomática, principalmente os sintomas mentais. A homeopatia ela foca principalmente nos sintomas mentais e emocionais. Tá? Físico também, mas a homeopatia ela age no corpo espiritual. E aí, já respondendo essa pergunta, ela age no corpo espiritual. A homeopatia ela age no perispírito, segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Ela vai agir no corpo espiritual, no perispírito, no corpo astral. Então, ela não age no corpo físico, porque ela é energia eletromagnética. Então, primeiro, ela vai reorganizar o meu corpo perispiritual, que é o modelador plástico do corpo físico. Então, assim, se eu estou com algum sintoma físico, esse sintoma ele está no perispírito. Então, a homeopatia ela vai lá no perispírito, nas gavetas da alma, naquilo que eu já consigo e posso resolver. Não, a gente não vai resolver tudo com a homeopatia. Aquilo que eu consigo e posso. E já estou em condições de acessar. Tá? E aí eu consigo abrir aquela gaveta e falar, vamos olhar para esse drama aqui? Então, por isso que eu digo, a homeopatia ela vai acessar e tratar questões desta existência e até de existências passadas. Dramas, situações, medos, fobias, dificuldade de relacionamento, dificuldade de acessar dinheiro, dores para tudo quanto é lado, insônia, depressão, câncer, todas as doenças. Por quê? A homeopatia ela não trata a doença, trata a pessoa. Ah, Henrique, a homeopatia trata sinusite? Sim. A homeopatia vai tratar rinite, a homeopatia trata todas as doenças. Mas eu não posso prometer cura em nenhuma delas, porque vai depender do estágio da pessoa. Eu já acompanhei casos, quando eu morava em Belo Horizonte, de uma médica homeopata que ela estava com um tumor grande, tá? E ela usou uma homeopatia, dose única, numa potência mais alta, e o tumor desapareceu. Desapareceu. Eu já vi casos de pessoas com problemas assim na visão. O órgão não estava comprometido, estava com uma dificuldade de funcionamento. Visão, audição. E aí começou a usar a homeopatia, a pessoa voltou a enxergar. Já vi casos de pessoas com dificuldade, por exemplo, um médico disse, o pai internado, e aí o médico disse assim, pode comprar o caixão que não tem nada mais o que fazer com seu pai. Aí nós começamos com o problema no fígado do pai, né? Aí começamos a tratar com fígado total, mais cardos marianos e outras homeopatias. Aí a pessoa foi melhorando. Logo depois ele voltou nesse médico, o médico quase caiu da cadeira. Eu falei, mas como? Como é que você é meio? Eu estava preocupado aqui, que você faleceu, a família nem me avisou. E a pessoa recuperou, ou seja, não morreu. Então são casos, e assim, de traumas, de várias situações que a gente observa, até mesmo em pandemias, epidemias. Hahnemann usou muito a homeopatia, né, nesses casos e com grandes resultados, evitando mortes. Tá? Então, você pergunta, mas a homeopatia ela tem, devido a essa questão energética, ela se associa à doutrina espírita, como se fala de energia vital? Sim, porque todo o corpo, vamos dizer assim, orgânico, né, seja as plantas, animais, nós seres humanos, nós temos a energia vital. Energia vital
essa é a energia que podemos dizer de forma bem resumida. É uma energia que dá vida ao corpo, é o combustível nosso, que dá vida ao funcionamento das nossas células e também dos órgãos, né? Pulmão, coração e tudo mais. Se eu estou com vitalidade baixa, eu vou adoecendo, adoecendo e morro. E aí, segundo a homeopatia, o que é doença? Desequilíbrio da energia vital. Só isso. Então, Henrique, você está me dizendo que se você desequilibra sua energia vital, você está doente? Sim. E o que é saúde, Henrique? Na homeopatia, equilíbrio da energia vital. E isso se associa muito com o espiritismo? Óbvio. Então, nós estamos falando a mesma língua, a mesma linguagem. Perispírito, corpo espiritual, energia. Então, eu uso aqueles globos, aquelas gotinhas, com o intuito apenas ativar ou reativar, reorganizar a minha energia vital. Mas é só usar a homeopatia, Henrique? Não. Para que eu tenha saúde, eu preciso entender que preciso colocar mais o pé na terra, preciso abraçar uma árvore, preciso tomar banho de sol, preciso beber mais água, alimentar bem. Porque tudo isso vai me dar o quê? Vitalidade. Não adianta eu ficar num quarto fechado e só tomar homeopatia. Vai ajudar? Sim. Mas a homeopatia tanto que muitos pacientes que eu atendo, eles falam assim, Henrique, eu comecei a usar a homeopatia, parece que me deu uma vontade de ir para a natureza. Algo inexplicável. Apesar da pessoa mora em São Paulo, aquela fábrica de loucos, né? De criar malucos. Porque eu respeito São Paulo, gosto de ir em São Paulo para passear. Moro em Sorocaba. Mas ali com o trânsito, a poluição, aquela selva de pedra, a pessoa enlouquece. Enlouquece. E aí a pessoa começa a usar a homeopatia, ela começa ou retoma aquela necessidade de conectar-se, reconectar com a natureza. Me dando uma vontade de ouvir os passarinhos, de ir para a natureza, de buscar praia. Ou começar a prestar atenção, mesmo dentro do contexto caótico de uma cidade grande como São Paulo, começar a prestar atenção, né? Prestar atenção, olhar para uma árvore, olhar para um parque, né? Escutar o som dos passarinhos, mesmo junto com o som dos carros passando, né? Porque na minha visão, a homeopatia é o seguinte, ela facilita, é um mecanismo, uma ferramenta que favorece o florescimento do amor em nós. Então, se eu estou ali doente, é porque eu estou me amando pouco e amando pouco os outros. Ou estou com alguns traumas nesse sentido. Quando eu começo a usar a homeopatia, eu vou acessando o que eu tenho de melhor. E aquilo vai se ativando. E eu vou me reconectando com o divino, reconectando com a natureza. É mais ou menos por aí. Então, tem todo sentido e toda conexão. Homeopatia e espiritismo. E nesses casos que você comentou, né, de doenças que foram curadas, doenças até graves que foram curadas através da homeopatia. Como vocês, profissionais, né, homeopatas, vocês lidam com o equilíbrio entre usar a homeopatia, pois ela realmente pode ajudar aquele paciente, mas não a ponto dele largar, por exemplo, terapias tradicionais em caso de doenças graves que poderiam agravar ou prejudicar o quadro dessas pessoas? Boa pergunta. Eu, digo que eu não sou um homeopata radical. Né? Radical. O que é homeopata radical? Não se usa mais nada, só homeopatia. Então, a gente precisa entender que o mundo hoje, nós estamos muito doentes. Então, as pessoas usam muito medicamento para saúde mental, muito como medicamento controlado. E, às vezes, medicamentos para diminuir a glicose, medicamento para diminuir a pressão. Então, a gente precisa entender o seguinte, a gente tem que ter um bom senso. A gente precisa ter um bom senso. E no que se refere aos tratamentos, toda vez que eu atendo, eu faço esses questionamentos durante uma sessão, uma consulta. Olha, quais os medicamentos que você usa, quais são os problemas de saúde, seus exames. Então, a gente precisa respeitar a história de vida da pessoa. Eu não posso chegar aqui e falar, olha, a partir de agora você esqueça o que você está fazendo, para de tomar tudo e toma só homeopatia. Não, é muito sério, muito arriscado fazer isso. Mas eu consigo, com o tempo, auxiliar essa pessoa no desmame de alguns medicamentos. Ou trocar alguns medicamentos juntamente com os profissionais que prescreveram, com calma. Isso é possível. Porque na visão alopática toda doença crônica
ou seja, aquelas doenças que, um exemplo, doenças cardiovasculares, uma diabetes, aquelas doenças, aí são doenças que não têm solução. São enfermidades que não têm solução na visão alopática. Por quê? Com todo respeito, o intuito é vender medicamento, consulta, você ficar preso ao sistema, não é de saúde, é de doença. Você fica, não tem como resolver o problema? Não, não tem solução. Aí a pessoa, como médico ou formador de opinião ali, tem uma força muito poderosa de persuasão, eu vou escutar aquilo e vou dizer, olha, realmente, eu estou com essa doença e não tem como resolver. Aí eu já baixo a minha guarda, entendeu? E vou usar medicamento o resto da vida. Quando eu vou no homeopata, é possível você reverter certas questões, quando estão no início. Mas se a pessoa já está com aquela enfermidade há mais tempo, por exemplo, que enfermidade não é possível de se resolver com homeopatia? Quando há morte de órgão, ou a célula morreu. Não tem como reativar, morreu. Agora você está com uma produção mais lenta, produção mais rápida. Ou, por exemplo, estou com hipoglicemia, ou seja, estou com baixa de glicose. Ou estou com hiperglicemia, aumento de glicose, que é a diabetes. Tem como reverter isso com homeopatia, Henrique? É lógico que tem. O órgão ele está funcionando, mas ele está desregulado. Então eu tenho que tratar a causa mental, emocional e espiritual, o porquê que isso está acontecendo. É só isso? Não. Tem que mudar a alimentação, mudar hábito de vida, atividade física, é toda uma mudança de condutas. E é possível se ajustar. Eu já vi casos, agora mudando, saindo um pouco desse tema da homeopatia, mas está tudo dentro do assunto. As duas indústrias ou frentes comerciais que hoje adoecem o ser humano é a indústria alimentícia e a indústria medicamentosa. A gente sabe disso, farmacêutica. Por quê? Uma cria doença, o outro alivia os sintomas. E muitos médicos aí, alopatas na mídia, né, que já foram até o próprio Dr. Laí Ribeiro, né, que é bom citar ele, que ele já trabalhou em indústria farmacêutica, ele fala isso abertamente. Que na indústria farmacêutica não se cria medicamento alopático, estou dizendo aqui, medicamentos alopáticos. Não se cria medicamento para curar nada. Nada. O desenvolvimento do medicamento é feito para aliviar e também não pode matar a pessoa, porque ela tem que continuar tomando o medicamento para manter o sistema funcionando e todo mundo se enriquecendo. Então, isso é o nosso sistema hoje de saúde, né? De saúde, né? Saúde. É isso. Então eu sou treinado como profissional para dizer para o paciente que o problema dele não tem cura, ele vai usar um produto que não vai curar, mas também não pode matar ele. Ele vai ter um tempo de vida aí 30, 40, 50 anos, comprando aqueles medicamentos e cada vez mais caros. Eu preciso lançar medicamentos novos a cada momento, e os medicamentos novos são 3, 4, 5 vezes mais caros do que os anteriores. E aí eu só vou lucrando, ganhando em cima da doença nossa. Esse que é o processo. Por isso que a homeopatia ela é perseguida e combatida o tempo inteiro, porque a homeopatia ela é barata. Você vai na farmácia comprar uma homeopatia, R$30. Um medicamento que pode resolver sua vida, R$30. O industrializado, ele é um pouquinho mais caro, obviamente, porque tem aí a caixa, o marketing, não sei o quê. O medicamento homeopático industrializado é um pouco mais elevado o preço, mas muito mais em conta que os outros, e resolve. Então, falando dessa sua pergunta sobre doenças e tudo, esse aqui é o nosso cenário atual. Então, muitos dos que são proprietários de indústria alimentícia são os mesmos proprietários de indústria farmacêutica. Aquele que, por exemplo, a Bayer produz fertilizantes e, vamos colocar, agrotóxicos e produz medicamento. O agrotóxico ele causa câncer e as mais diversas doenças. E, ao mesmo tempo, ela vai produzir um medicamento que trata o câncer. É assim que funciona. E aí, pensando nessa ideia da gente fugir, né? As alternativas para a gente fugir desse ciclo, né? E da dependência dos medicamentos alopáticos. A gente vê aí a homeopatia e tem outros que a gente encontra até na farmácia mesmo, outros tipos de medicamento. Queria que você falasse para a gente a diferença entre eles, a diferença entre a homeopatia, né? Um medicamento homeopático, um medicamento antroposófico, um medicamento fitoterápico e até os florais que a gente vê, que a gente sabe que também são uma medicação mais vendida como natural, né? Então, qual que é a diferença desses medicamentos? É muito importante a sua pergunta,
E vamos dizer assim, deixando aqui, aproveitando essa divulgação, né, essa rede de divulgação aqui do Kardecast, né? Kardecast, o importante é a gente trazer a seguinte informação, que tanto a homeopatia quanto todas essas outras terapêuticas que você trouxe são práticas integrativas. E a proposta principal é a gente atuar no campo de prevenção de doenças. A homeopatia hoje, e muitas dessas práticas integrativas, elas estão no SUS, tá? De muitas cidades. Temos a política, mas ainda nós não temos em todas as cidades, por questões que a gente precisa cobrar, exigir, né, dos políticos nesse sentido. Mas onde ela se encontra? Na atenção básica, atenção primária. Então vamos pensar assim, imagine, se todas as cidades do nosso Brasil, hoje, no SUS, nos postos de saúde, todo mundo tivesse acesso à homeopatia, à floral, à fitoterapia, o que iria acontecer? Nós estaríamos diminuindo, esvaziando os leitos de hospitais, estaríamos esvaziando os blocos cirúrgicos, diminuindo a incidência, por exemplo, de doenças crônicas no futuro, o número de diabetes, mortes, por exemplo, infarto, AVC, tudo com tratamentos, com terapêuticas já existentes, tá? Que são para a prevenção dessas enfermidades. Então, ou seja, já está acontecendo, eu vou explicar, né, responder cada uma delas, mas já está acontecendo com muita felicidade, de forma muito tímida ainda, mas as pessoas estão procurando a homeopatia, uma consulta, um tratamento com floral e tudo. E aí você pergunta assim, qual que é a sua enfermidade? A pessoa fala, Henrique, eu não tenho enfermidade nenhuma no momento. Eu falo, que benção, mas por que você marcou a consulta, então? É uma das perguntas que eu faço no início. Qual que é o motivo da consulta? Eu quero me conhecer, eu estou querendo prevenir aqui uma doença, eu quero me conhecer, me curar, a minha história de vida. Eu falei, graças ao Pai, o caminho é esse. Começar a tratar os filhos, o pai, a mãe, desde agora. Então, quanto que eu começo a tratar, usar esses medicamentos? Agora, hoje. Henrique, mas não estou sentindo nada. Começa a fazer autoconhecimento, que você vai começar a ver as camadas. Eu tenho ansiedade, eu tenho isso, eu sou muito perfil cancerino, quero tudo preocupado com limpeza e tudo. Então, se você não tratar isso agora, você pode ter um câncer no futuro. Começa a tratar agora. Então, a homeopatia é isso, é prevenção. E a maioria de nós, a gente procura tratamento quando? Quando já entornou o caldo, né? Já está todo mundo doente. Então, a gente precisa pensar um pouco diferente. Respondendo a sua pergunta, o que são florais? Floral ele foi proposto por Dr. Eduardo Bach na Inglaterra na década de 1930. E ele era, inclusive, um homeopata, tá? E ele sistematizou um processo de terapêutico de curas e prevenção de enfermidades focado nas questões emocionais. Então, ele publicou, divulgou, ou seja, na sua pesquisa, lançando aí os florais de Bach, que são os mais conhecidos no mundo. E depois surgiram outros sistemas florais, tá? Floral da Austrália, floral de Minas, floral... O que é o floral? Essência das flores. É só feito de flor. Tem algum, por exemplo, não vou falar só feito, porque tem floral feito também de água também, mas o floral, inicialmente, é feito com a essência da flor. E o que é a flor da natureza? É o sorriso de Deus. Então, quando você pega uma flor e prepara o floral, ela vai tratar medo, vai tratar, por exemplo, insegurança, vai tratar sentimento de culpa. Eu já tratei, já percebi pacientes melhorando até de síndrome de pânico e de vários outros procedimentos emocionais e, às vezes, embotamentos e conflitos emocionais com floral. Criança que não consegue dormir direito. Crianças agora que a gente tem muitos casos de autismo, né? TDAH. Use floral. Não não cura, mas melhora o comportamento, digamos assim. Sim, o floral eu digo assim. O tratamento floral é como se fosse assim, são potenciais da natureza que vêm das flores. E quando você usa essas gotinhas florais, você está regando as suas virtudes. É mais ou menos assim. Então imagina a nossa alma, o perispírito. Eu estou tomando floral, eu estou sensibilizando ali, regando o quê? A minha coragem, o meu amor, né? O meu sentimento de auto-perdão. Então é como se é uma ferramenta muito poderosa. Eu sozinho, eu conheço, tenho conhecimento, li as obras de Kardec, as obras todas
psicografadas. Mas como é que eu aplico isso? Sozinho é muito difícil. Então, às vezes eu estou querendo me amar, aí eu tomo um floral, essa gotinha do floral, essa energia da natureza, ela vai regar o meu terreno ali, dizendo assim, vamos lá, meu filho, desperta isso aí, acorda essa força que já está dentro de você. É mais ou menos isso. E aí aquilo que não está bom, que ele vai sendo diluído, né? É mais ou menos assim, você desperta, é como se fosse assim, tá uma noite escura, aquelas nuvens, e aí você vai usando o floral, é como se o sol começasse a nascer. E as nossas dificuldades são pequenas pedras de gelo que vão se derretendo com essa força da virtude que nasce em nós. O floral é isso. Ah, mas o que é então antroposofia? Antroposofia é um outro sistema também de tratamento proposto por Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, ele também elaborou, foi um grande intelectual, elaborou também a escola Waldorf, as artes, toda essa questão também, é o mesmo indivíduo. E ele elaborou esse método, né, de tratamento chamado antroposofia, da qual ele tem uma abordagem um pouco diferente da homeopatia e caminha um pouco para essa questão mais também espiritual, tá? Espiritualizada. Só que os medicamentos antroposóficos, eles seguem a farmacopeia homeopática, só que são em potências mais baixas. Eu, Henrique, acompanhando, estudando a antroposofia e a homeopatia, eu percebo que a antroposofia, ela trata o sintoma de forma muito interessante, ajuda, mas ela não aprofunda tanto na origem do problema, entendeu? Por exemplo, eu estou com sinusite. Em vez de usar antibiótico, que não vai resolver nada, em vez de usar, por exemplo, corticóide, que também não vai resolver nada, eu posso usar um Sinudoro da Veleda. São feitos um medicamento antroposófico, na decimal, geralmente a potência é de 1 para 10, e vai me ajudar muito. Eu vou liberar a secreção que está presa aqui nos seios paranasais, vai melhorar a minha dor, eu melhoro da sinusite. Mas eu vou tratar a origem da sinusite, Henrique? Não. Aí eu preciso de um tratamento homeopático, é mais ou menos isso. Então ela vai agir muito nos corpos físicos, age também um pouquinho no emocional, mas o tratamento antroposófico ele não aprofunda tanto no que se refere às origens, né? Porque não são medicamentos altamente diluídos, como na homeopatia, e não são tão potentes nesse sentido. Então é mais ou menos isso. E qual você perguntou? Fitoterapia, né? Fitoterapia. Fitoterapia é o uso das plantas medicinais nas suas mais diversas formas. A fitoterapia você pode usar os chás de camomila, chá de capim-cidreira, chá, por exemplo, de todas as plantas que nós conhecemos. É isso que a gente tem que aprender. E tem as cápsulas, tem os pós também. Então, o que é fitoterapia? Fito vem de planta, é terapia através das plantas. Então, ou seja, usar a planta na sua forma ponderal. Não é diluído, não é dinamizada, ou é um chá, ou é uma cápsula, ou é, por exemplo, uma pomada, entendeu? Então, nessa forma. Que aí a gente vai lembrar da vovó, da antiguidade, dos índios, né? Usam a fitoterapia. A fitoterapia, o mecanismo de ação dela é meio que o dos contrários. Eu tenho um sintoma aqui, vou usar uma planta para... Por exemplo, estou agitado, estou com dor, vou usar o capim-cidreira, capim-santo, que muitos chamam de erva-cidreira, mas o nome dele é o Cymbopogon citratus, é o capim-cidreira, capim-santo, né? Preparo o chá, vai me acalmar, vou conseguir dormir melhor. É mais ou menos isso. Então, o mecanismo de ação é lei dos contrários. Ajuda muito. É preferível usar fitoterapia do que usar medicamentos alopáticos. Então, a gente precisa resgatar essa cultura ancestral, tá? Então, por exemplo, mas a gente precisa aprender a preparar os chás também, porque, ó, derrubei o Allan Kardec aqui. Então, assim, às vezes o capim-santo, um exemplo, o capim-santo, a parte ativa, ou seja, o princípio ativo responsável pelo efeito terapêutico, é um óleo essencial. E como é que a gente prepara o chá? Pega o capim-santo ali, põe dentro da vasilha e deixa ferver. Estou perdendo todo o óleo essencial. Então tem que saber quanto que é infusão, deixa ferver, desliga, verte sobre a planta ali, 5 minutos, coa, bebe. Isso são folhas, flores, a parte mais sensível da planta infusão. Decocção é quando é a parte mais dura. Eu vou ferver casca ou semente e assim por diante. Então, isso é fitoterapia.
E a outra seria o quê? A homeopatia, né? A Outra homeopatia, a gente nós já tá falamos. dissecando aqui Nós já a falamos, homeopatia, né? Homeopatia E é você isso. comentou sobre a farmacopeia. Farmacopeia. Explica pra gente o que é a farmacopeia homeopática brasileira. A farmacopeia, vamos dizer que é um compêndio, é um livro oficial que é elaborado, né, por grandes ali, profissionais que são escolhidos pela Agência Nacional Anvisa, né? Vigilância Sanitária. Então, é um livro oficial para que as farmácias e também indústrias, na hora de produzir o medicamento, tenham uma padronização. Porque senão, assim, cada um ia preparar de um jeito. Eu acho que eu tenho que dinamizar aqui 100. O outro acha que tem que dinamizar 10. Então não ia ter padrão, cada um ia fazer do seu jeito. Eu gosto de colocar 2 gotas. Não, acho que 10 é melhor. Então na farmacopeia tem a forma de preparo dos medicamentos, quando é dose única, como é que eu preparo, quando é gotas, como é que tem que ser preparado, quando é glóbulos, como que eu tenho que fazer, quantas gotas, a porcentagem. Então, as farmácias homeopáticas, elas precisam seguir a farmacopeia para o medicamento ser produzido, né, dentro dos parâmetros e dentro dessa estrutura, né, de correta e coerente, né? Aí você vai tomar sempre o mesmo medicamento numa farmácia que você compra, por exemplo, aqui ou em Sorocaba ou no Nordeste. Se todo mundo segue a farmacopeia, é para você ter o mesmo medicamento, o mesmo padrão. Mais ou menos assim. E aí, voltando um pouco para o espiritismo novamente, você enxerga que o espiritismo ele considera a homeopatia como uma terapia espiritual? Vamos dizer que ele considera, mas não vamos dizer que é uma questão assim obrigatória ou que o movimento espírita, vamos dizer assim, não, a homeopatia é do espiritismo, ou o espiritismo, todo espírita tem que usar a homeopatia. Não. Vamos dizer que de forma assim, nós temos no uso da homeopatia hoje, pessoas de todas as inúmeras crenças e crédulos, né? Uma vez eu atendi uma paciente, quando eu comecei, eu estava atendendo online, e ela disse assim: Henrique, gostei muito da sua consulta, só que você fala muito de Deus, e eu não acredito em Deus. Aí eu falei, opa. E aí, aí eu vou aprendendo com cada paciente. Aí no início das minhas consultas, as primeiras coisas que eu pergunto, dentre elas, assim, antes de começar a falar da doença, da pessoa fala, qual que é a sua religião? Você tem alguma crença e tal? Aí a pessoa fala, através daquilo ali eu vou ajustar a minha linguagem. Então, ou seja, no tratamento homeopático hoje, eu atendo mais espíritas, é óbvio que se casa muito, né, tem essa conexão que nós já comentamos. Mas existem muitas pessoas que usam homeopatia, se tratam com homeopatia, que não são espíritas. Mas lá atrás, quando surgiu a homeopatia, e, por exemplo, quando eu já fui proprietário de farmácia homeopática em Belo Horizonte. E lá, umas certas feitas, algumas pessoas entravam e queriam saber como que era manipulado, se tinha algum ritual, como é que era feito esse medicamento. Eu abri as portas, falei, pode entrar aqui no laboratório, vem cá pra você ver. E a pessoa fala, olha, não tem ritual, não tem... Não, eu falei, não, isso não é uma questão religiosa, é uma ciência. Eu digo assim, é uma ciência espiritual, mas a gente segue normas humanas, materiais, farmacopeia, então não é uma coisa ritualística, não é. Então eu entendo isso nessa situação. Né? É que eu acredito que tenha, de repente, uma aceitação mais fácil por conta de um conhecimento mesmo, né? Que se a pessoa se diz espírita e ela estuda a doutrina e ela tem algum conhecimento daquilo que a doutrina traz, esses conceitos e esses princípios da homeopatia, elas são internalizados mais facilmente, sim, né? Sim. Elas são mais facilmente internalizadas. E aí, pensando nessa questão, né, do espiritismo com a homeopatia, qual que é a ligação do Dr. Bezerra de Menezes com a homeopatia? É muito grande, né? Tanto que, não falando da história do Dr. Bezerra, que todos conhecem, né? Mas, assim, em relação à homeopatia, ele... Falando do espiritismo, né, ele tinha uma denominação assim, como se ele fosse o Kardec encarnado, né? Porque ele foi um responsável por unir o movimento
espírita no Brasil, porque uns tinham a visão da doutrina no campo da filosofia, outros tinham a visão, por exemplo, da doutrina no campo da ciência. E Kardec, né, desculpe, o Bezerra de Menezes encarnado, ele teve um papel muito importante de união do movimento espírita, porque o espiritismo é filosofia, é ciência, é religião. E às vezes cada um vai abordar uma arma, mas se a gente quer entender espiritismo na sua pujança, ou seja, na sua forma completa, eu tenho que entender essas três áreas. A parte científica, a parte filosófica e a parte religiosa. E Dr. Bezerra de Menezes foi um médico que estudou e tratou, indicou homeopatia em vida. Foi um grande homeopata, né? E realizou inúmeros tratamentos aí nesse sentido. Depois que ele desencarnou, prossegue no mundo espiritual dessa forma. Tanto que Chico Xavier, quando tinha aí as suas receitas homeopáticas, né? Geralmente sempre nas potências mais baixas, era muito amparado e orientado por Dr. Bezerra de Menezes, né? Nessas prescrições aí homeopáticas. Então ele prossegue trabalhando fortemente nessa divulgação da doutrina e também da homeopatia, né? Pelo fato de ele ser e foi, né, um médico homeopata, né? É muito interessante pensar nessa conexão, né? Porque quando a gente fala, né, assim, do que eu aprendi hoje sobre homeopatia com você, eu vejo muito essa questão de que nós adoecemos não somente do corpo físico, nós adoecemos da alma. E a homeopatia, ela vem para ajudar nesse processo de autoconhecimento, que a gente sabe, né, dentro da doutrina, que é o princípio da nossa evolução, é o autoconhecimento, né? Sim. Então, eu vejo aí a homeopatia como mais uma ferramenta para a gente, pelo menos, iniciar, né, e dar um passo nesse processo de autoconhecimento. Né? Com certeza, porque vamos pensar assim que, como eu comentei anteriormente, que a homeopatia ajuda no florescimento do nosso amor interno. Então, como Jesus dizia, né? Quem tem olhos para ver, que veja, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, assim, a homeopatia, ela existe, tem essa conexão muito forte com o espiritismo, mas nem todos os espíritas estão preparados para um tratamento homeopático. Essa é a realidade. Então, assim, ela existe, mas assim, a gente não pode também forçar. Todos os espíritos têm que tratar. Ela está aí, é livre. Tanto que Deus não violenta consciências. Mas eu estou entendendo a sua pergunta e eu comungo com esse pensamento, que bom seria se todos nós usássemos a homeopatia com esse intuito. Não de tratar doenças físicas, mas para olhar para a nossa alma, para a gente ir tirando essas camadas de ego, de dor, de sofrimento e acessando mais a nossa essência, né? Homeopatia é isso. Então, é esse tratamento. Então, você tem potências. Eu, por exemplo, atendo usando uma escala mais aprofundada, para você ter ideia. A escala decimal não foi proposta por Hahnemann, né? A centesimal, sim. Mas nós temos a homeopatia decimal é mais comum da antroposofia, e temos a CH, que é o ativo, mas diluído em 100, então 1 para 100. Hahnemann propôs um outro método de preparo, que é a LM, 1 para 50 mil. Então, é uma potência muito maior. Muito maior. Então, assim, quando você faz uma consulta homeopática, entende qual que é o seu medicamento, o seu perfil, e você começa a usar uma homeopatia na LM, você vai lá na profundidade do seu perispírito, da sua alma, e vai acessando o que você tem de melhor. Você sonha, você mexe na sua mente, no seu inconsciente, nas suas memórias de dor e sofrimento, você vai se reconectando com você, com a sua essência. A gente está todo fragmentado, né? E a homeopatia tem esse trabalho de nos ajustar. Nem todo mundo está preparado para um tratamento como esse, né? Não. É porque, voltando àquela questão que eu comentei, né? De que a gente acredita muito mais naquilo que é matéria, porque nós somos matéria. Então, acho que na minha cabeça veio muito essa questão de que você falou, que na razão a gente falaria, não, quanto mais diluído, menor a potência. Mas quanto mais diluído, mais sutil.
E aí ele vai tocar no que é mais sutil em nós, que é o espírito lá no fundo, que está lá dentro, né? Então, basicamente é o que é sutil, toca naquilo que é sutil. E o que é mais material, toca no que é mais material. E aí, não sei como é que tá o nosso tempo, mas já que você está trazendo isso aí, eu vou dizer que tem uma obra de um médium chamado Wagner Gomes da Paixão, que mora em Mário Campos, ali próximo de Belo Horizonte, e ele fez uma psicografia muitos anos atrás, numa reunião, perguntando Emmanuel, né, sobre o mecanismo de ação da homeopatia. Ele responde assim de forma muito breve, trazendo assim que o Esperanto, né, seria que uma língua do futuro, e bem como a homeopatia, a medicina do futuro que já está entre nós. E o mecanismo de ação nós sabemos que o princípio da inteligência, todos fomos criados simples e ignorantes, um princípio inteligente dentro do átomo. Então, se você pega esse átomo, entendendo que o princípio inteligente está ali dentro do átomo, cada átomo tem um princípio inteligente. Se você pega esse princípio inteligente e prepara ali os medicamentos homeopáticos, e se ele é bem ajustado, conforme a lei da sintonia, ao que eu estou precisando nesse momento, esse princípio inteligente é vida. É uma vida em desenvolvimento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se ajustar ao meu perispírito, como se fosse um cirurgião, um médico aprofundado. Isso é uma vida. Ele vai ajustando o meu perispírito e é um medicamento vivo. Nós não temos aí hoje as cápsulas, os comprimidos de lactobacilos, né? Então, a homeopatia é isso, é um medicamento que é vida, é vivo. E a gente sabe que todas as nossas células, né, do mineral, depois a gente evolui para o vegetal, depois para o animal. Isso é um processo evolutivo. E todas as nossas células, nós temos aí trilhões de células, um dia, todas as células são um princípio inteligente, um dia essa célula será um espírito. Então a gente vai percebendo assim, essa conexão, né? Então a homeopatia é um medicamento feito dos princípios inteligentes ali, seja um mineral, seja vegetal, seja animal, e ele entra em conexão com o meu perispírito para ajustar aquela parte que está doente, que está, às vezes, fragmentada, cortada, e esses princípios inteligentes vão se ajustando. É como se fossem, assim, servidores, né, trabalhando a serviço divino, mas da nossa mente, da nossa vontade. É mais ou menos assim. Muito, muito legal. Henrique, agradeço muito a sua disponibilidade de vir aqui conversar, trazer esse conhecimento para a gente, trazer para os nossos ouvintes assim essa explicação tão boa que você deu sobre a homeopatia, mas não só sobre a homeopatia, sobre o espiritismo e sobre o ser humano também. Foi muito, 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 muito legal, viu? Agradecemos muito. Eu que agradeço, muito obrigado e gostaria de voltar em breve, né? Agradeço a oportunidade, aprendi muito com vocês aqui também hoje e agradeço a oportunidade sempre de divulgar, né, a doutrina e a homeopatia. É que mais pessoas, né, se sensibilizem e busquem a homeopatia, né, para prevenção, mas também para aliviar as dores do corpo, da alma, né? Porque, para finalizar, uma coisa importante: saúde, conforme a Organização Mundial de Saúde define, não é só a ausência de sintomas. Eu não estou sentindo nada, estou com saúde. Não. Saúde é o completo bem-estar físico, mental, emocional, social e espiritual. Então, se a gente, para me dizer, por exemplo, que eu estou bem, estou com saúde, eu tenho que estar bem em todas essas áreas. Eu tenho que estar bem fisicamente, é um completo bem-estar físico. Mentalmente tem que estar ótimo, equilibrado. Emocional, tem que estar bem também emocionalmente. Social, eu comigo e eu com o outro. E também espiritual. Então, no tratamento homeopático, a gente aborda todas essas 5 áreas. Então, a gente vai tratar o físico, o mental, o emocional, as questões também sociais e também a parte espiritual. Então, podemos dizer que é um tratamento homeopático, ele é completo. Muito bom. Muito obrigado. E Vamos até a próxima. Até a próxima. Prece Vamos final, fazer né? uma prece final. Vamos colocar aqui o nosso pensamento na espiritualidade aqui conosco, que nos conduziu
conduziu esse conhecimento maravilhoso que o Henrique trouxe para nós hoje e que esse conhecimento chegue até todos aqueles que precisam, todos aqueles que estão necessitando, todos aqueles que desejam obter, né? Desejam descobrir e desejam continuar evoluindo. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus.